Aleluia, glória a Deus. Então, este salmo de número 90 é um salmo muito interessante, muito precioso, escrito por Moisés. Moisés viveu 120 anos. E ele aqui fala que alguns vivem 70 e os que vivem 80, né, por sua robustez, mas não passa de enfado e canseira. Ele está falando da finitude, né? Está falando que ninguém fica para semente. É um salmo muito interessante porque ele reconhece que Deus é o refúgio do povo dele, de geração em geração. E antes que tudo fosse criado, imagina o tempo, o hoje, a eternidade futura, a eternidade passada. Então ele está se remetendo a essa eternidade passada. Antes que tudo existisse, antes que os montes, a terra, o mundo fosse criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus fala de si mesmo. Antes que tudo existisse, eu sou. E nós, quando o Salmo se refere a nós, fala que Deus nos deu a vida, mas nós voltamos ao pó, nós voltamos à destruição. Nós, em nós mesmos, não somos eternos. E o tempo para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não é só que o tempo é relativo para Deus, porque Ele é eterno. É que em um dia Deus pode fazer acontecer tudo aquilo que não aconteceu em 1000 anos. Pode passar 10 anos da sua vida e tudo parece igual, mais do mesmo. E de repente, clique. A intervenção, a providência, a resposta da oração, o clamor é atendido. E as coisas mudam. Então, às vezes a gente fica preso ao tempo e espaço, nosso corpo, né? As 3 dimensões. E nem sempre a gente se dá conta de como a nossa vida passa. Moisés fala, então, os que vivem 70 passam disso porque é mais forte, mas tudo vai passar. Ninguém vai viver fisicamente eternamente. E aqui ele fala no verso 7 e 8 dos nossos pecados. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Somos humanos imperfeitos, cheios de dívida, cheios de culpa perante Deus eterno, santo, verdadeiro, justo,
Altíssimo. E nenhum de nós foge a essa realidade. Então, Moisés, ele estava falando dele mesmo, um homem de Deus, um vaso do Senhor, um cara usado de uma forma magnífica. Ele se percebia incluído nessa realidade de ser humano, imperfeito, pecador. Por isso que a gente precisa do Salvador. Por isso que a gente precisa do sacrifício de Jesus. Porque pela nossa justiça própria não chegaremos a Deus, não alcançaremos o favor de Deus. Mas Jesus morreu em nosso lugar, foi sacrificado por nossos pecados, exatamente para que, em nome dele, em nome desse sacrifício, nós pudéssemos chegar a Deus. Quero destacar aqui os versos 11 e 12. Moisés diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem é que conhece o poder de Deus? Quem é que conhece a ira de Deus? No nível que é devido. Esse é um assunto importante do nosso tempo. Por quê? As pessoas atualmente, elas tendem para uma atitude blasé, uma atitude em nome da espontaneidade, da liberdade, uma atitude sem temor, sem respeito, sem reverência. Pensa que a nossa cultura, ela faz um movimento pendular. Então, ela veio de um extremo onde prevalecia a influência na cultura ocidental, prevalecia a influência da religião. No século XVIII, século XIX, a religião estava por trás de todo o movimento da cultura no Ocidente. E na virada do século XIX para o século XX, houve como que uma, aspas, libertação. Houve um movimento na filosofia em que os filósofos pararam de pensar nas questões existenciais e focaram no humanismo. Houve um movimento nas ciências naturais. Então, por exemplo, Nietzsche, que é um filósofo dessa época, virado do século XIX para o século XX, diz: Deus morreu. Mas ele não fala isso sozinho. Darwin, que era um estudioso das ciências naturais, ele diz: olha bem, tudo existe e tudo evoluiu. Veio lá dos primórdios, dos movimentos naturais, aleatórios, uma molécula bateu na outra, daqui a pouquinho a vida aconteceu e daqui a pouquinho tudo evoluiu e somos nós hoje. Então, não existe existencialmente o Criador para o início do século XX e não existe existencialmente o sentido, o causador, aquele que é a causa e finalidade do ponto de vista filosófico. Então, a cultura saiu de um extremo
e foi para o outro. De modo que, no começo do século XXI, as pessoas estão, aspas, livres para ser o que quiserem. Não existe mais o determinante biológico da identidade sexual. Você é o que você quiser ser. Só que isso é um engano, porque o cara que tem uma determinada identidade sexual gostaria de não ter, mas não tem um botãozinho para ele não ser, não é o que ele quer. E esta liberdade fez dos homens hoje prisioneiros. Prisioneiros de um estilo. Não devo satisfação. Prisioneiros de um jeito. Não tenho reverência. Não respeito as leis, os mais velhos, a moral, as tradições. Tudo em nome de ser eu mesmo e de ser livre. A nossa geração, esta geração Z, é interessante porque os homens falam, né? A geração X, geração Y, agora está na geração Z. Depois de Z não tem mais letra nenhuma. Então esta é a última. E Paulo diz lá em 2 Timóteo, presta atenção, porque os últimos dias serão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, sem afeto natural, sem respeito para com os pais, egoístas, caluniadores, irreverentes. Estamos na geração Z. E aqui no Salmo 90, Moisés diz assim no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem um mistério na vida do ser humano que é: nós somos finitos. Nós vamos nascer, desenvolver, envelhecer e morrer. E tem um outro mistério que é: nós somos eternos. Então, esta finitude, ela está ligada a este corpo, que envelhece, que adoece, que é passível de adoecer e morrer precocemente, ou de envelhecer e morrer tardiamente. Mas Moisés fala aqui, olha, 70, 80. Hoje, os recursos, a medicina, as pessoas vivem mais, mas mais um pouquinho a menos, vai envelhecer e vai morrer. O mistério é que dentro de nós também há a eternidade. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E somos eternos. Nossa alma é eterna. E para onde você irá do lado de lá? Porque quando ele diz aqui assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, ele está dizendo: Deus, ajuda-nos a olhar e perceber e aceitar essa realidade de que somos finitos, que vamos morrer, contar os nossos dias.
é a nossa relação com o tempo. Ensina Deus para nós prestar atenção nesta realidade da nossa finitude. Ao mesmo tempo, precisamos pedir a ajuda de Deus. Abre os nossos olhos para a gente ver que é eterno. Abre os meus olhos, Senhor, para eu enxergar e crer e saber. Então, quando eu olho e cuido e vivo apenas em torno do aqui e agora, do humano, do terreno, do corpo, do tempo, eu vou perder o que é de mais precioso na minha existência. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar cultura, ciência, recursos, fama, poder e perder a sua alma? Então, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida, de ter os nossos sonhos e projetos e lutar pelas nossas conquistas. Nossa vida ligada ao tempo, sim, mas nós temos a responsabilidade de perceber que somos eternos e que do lado de lá, qual é o seu lugar? Do lado de lá, para onde você vai? Porque, veja bem, do lado de lá, há um juiz justo, verdadeiro, que sabe todas as coisas, que não julga segundo os homens. Do lado de lá, há um divisor de águas radical, absoluto. E você, a sua pessoa, eu, nós somos eternos. E a pergunta é: onde você vai passar a eternidade? Então, gostaria de dizer assim: nós, como cristãos, precisamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa saúde, da estética, cuidar bem do estilo de vida, do nosso tempo, das nossas conquistas. Mas precisamos andar com um olhar na eternidade. E é esse conjunto que faz a gente viver de maneira sábia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, saber que vamos morrer, envelhecer e terminar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a contar o nosso tempo. Ensina-nos, Senhor, a usar o nosso tempo de maneira que o nosso coração seja sábio. Porque se o meu tempo é todo voltado para o aqui e agora, o corpo, o que eu semeei na eternidade? O que eu vou encontrar na eternidade? Que poupança eu terei na eternidade? Porque o meu tempo, o meu esforço, o meu empenho, os meus talentos, eu investi aqui. Ensina-nos, Senhor, a contar o nosso tempo. Quem conhece o poder da tua ira, segundo o temor que te é devido? Queridos, como
existem virtudes que nós precisamos desenvolver na vida cristã, como o amor a Deus, a adoração. Inclusive esse termo, essa expressão, adorar, esse verbo. Muitas vezes a gente fala, eu adoro sorvete com calda de chocolate. Eu adoro fulano, eu adoro aquele artista, eu adoro essa música. Nós não devemos usar essa expressão para coisas ou pessoas. Esse verbo nós devemos usar para Deus. Eu adoro a Deus. Eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu adoro Jesus, o meu amado Salvador, que morreu por mim, derramou seu sangue para o perdão dos meus pecados. Ao Senhor é quem eu adoro. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu gosto dessa música, eu gosto do artista tal. Mas eu adoro a Deus. Quem conhece o poder da sua ira? Gente, hoje em dia não se fala da ira de Deus. As pessoas não foram ensinadas. As pessoas às vezes nem temem pela própria vida, pela própria saúde. Andam de qualquer jeito. O pêndulo saiu daquilo em que as pessoas tinham medo de tudo, medo dos trovões, medo disso, daquilo, da ira de Deus, e foi para o outro polo. O Senhor nosso Deus é aquele que era, antes que tudo existisse, de eternidade a eternidade, tu és Deus, é aquele que era. O Senhor nosso Deus é aquele que é. O Senhor está sentado no seu santo templo. E a Bíblia diz que Ele é aquele que há de vir. Tem uma profecia em Isaías que fala da vinda de Deus, da volta do Senhor. O Apocalipse fala também deste momento. E em Isaías 2, 19 a 21, diz assim, falando quando Deus se revelar pessoalmente, então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra, naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. O Senhor Deus vai se revelar pessoalmente. Muitas pessoas dizem assim, mas se Deus é Deus, por que Ele não se mostra? Porque Ele deixou a marca, o testemunho da sabedoria, da glória, da majestade dEle em tudo que foi criado. E quanto mais os homens estudam a natureza, mais espantosas são as descobertas. Seja no mundo microcosmos da física quântica, seja no universo macrocosmo do espaço sideral, das galáxias mais distantes. Os telescópios hoje, agora o último que foi lançado, o James Webb, foi lá nos cantões
cantões dos cantões do espaço sideral e descobriu uma galáxia gigantesca, que não está em formação, que tem todas as características das outras galáxias. E aí, toda a teoria astronômica de que o universo tem 13 bilhões de anos caiu por terra. Porque esta galáxia está há muito mais do que 13 bilhões de anos. E a luz dela percorreu esse 13 bilhões de anos. É muito tempo. E essa galáxia está muito além de 13 bilhões de anos. A teoria dos caras foi por chão. Outro dia eu vi... essas coisas de internet, coisa simples. O cara joga uma areia assim, numa mesa. Aí ele pega um objeto qualquer e vai fazendo uma vibração na mesa. Aí, por conta daquela vibração que ele faz, a areia se organiza em desenhos geométricos. Uma coisa linda. Aí ele pega outro material, faz outro tipo de vibração na mesa. A areia vai e se modifica em outra estrutura, se organiza de outra forma geométrica. A vibração. O que é isso, gente? O Eterno deixou a marca dele em toda a criação. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Preste atenção na criação e você verá a glória de Deus ali revelada. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é cultivar o temor de Deus. O temor, o respeito, a reverência e não andar de qualquer maneira. Por quê? Diz Eclesiastes, Salomão foi um homem sábio. Nós vimos na semana passada que a sabedoria de Salomão não foi completa. Faltou o link da fidelidade, faltou o link da conexão, como aconteceu com Daniel. Ele teve uma sabedoria completa. Daniel foi fiel até o fim da vida dele. Foi fiel a Deus, que é a fonte da sabedoria. Salomão, lá para as tantas, perdeu o link com Deus, mas ele se arrependeu. Foi salvo. E o último escrito de Salomão, Eclesiastes, o último livro que ele escreveu, capítulo 12, os últimos versos deste livro, versos 13 e 14, dizem assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse é o nosso dever. Respeitar, honrar, amar, temer a Deus. E o que é temer a Deus, pastor? É ter medo de Deus? Não. Temer não é ter medo. Temer é saber a grandeza e a majestade dele e respeitá-lo como tal. Temer é você pensar: não há nada nem ninguém acima dele. Ele é soberano, o Altíssimo. Tudo e todos
estão abaixo dele. Quando você vai numa falésia, vai numa escarpa grande, tem algumas pontas assim que o cara olha, tem um abismo abaixo dele de 500 metros, 1000 metros. E às vezes tem uma planície ali abaixo, 1000 metros. Quando você olha aquele ambiente gigantesco, você está lá em cima daquele monte. Se você cair dali, morre, acaba. Dá um fator uau assim. Uau! Temer é você ter noção da majestade do Altíssimo. E ter a devida reverência, o devido respeito. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Teme a Deus por quê? Porque Ele é o juiz. E Ele há de julgar, há de trazer a juízo toda obra, até aquilo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Socorro, Senhor. Eu, diante do Eterno, na minha nudez, nas minhas imperfeições, socorro, Senhor. Mas eu olho para o Filho de Deus na cruz, que derramou o sangue dele por meus pecados, e é nele em quem eu confio. É nele em quem eu me apoio. E eu olho para o Pai e digo: bendito és tu, Eterno, Altíssimo, Soberano. Eu quero te honrar, te temer e me render a ti. Então é muito interessante se a gente aprende a desenvolver esse tipo de honra e de respeito a Deus, isso vai influenciar a nossa vida, o nosso dia a dia, sabendo que tomamos decisões boas e ruins e vamos minimizar as decisões ruins, honrando, guardando os mandamentos, temendo. E quanto mais a gente aprende a honrar e temer a Deus, menos medo a gente vai ter na nossa vida. Como assim? Imagina que essa é uma energia, é um tipo de crença. Se você põe essa crença em Deus, gasta toda ela no respeito, na honra, no temor a Deus, não sobra crença dentro de você para você colocar no perigo, no mal, nas coisas imprevistas. Você confia que o Eterno é justo, é bom, protege, livra do mal e é soberano. Se algo desagradável, difícil, doloroso acontecer, o Eterno vai lhe dar forças para você superar aquilo. Então você não fica temendo o perigo, você não fica temendo o futuro, você teme aquele que pode matar o seu corpo e levar a sua alma para o inferno. Você não fica temendo aqueles que podem matar o seu corpo e não fazer mais nada. Com isso não estou dizendo que você deva ser imprudente, imprevidente, ir para um lugar de violência deflagrada e arrogantemente dizer: Deus vai me guardar. Não, evite o perigo, evite o mal. Mas mesmo a gente evitando, a gente não controla tudo. Porém, quando eu evito e temo o Senhor e o honro, Ele
é que é a minha sombra. Ele é que me acolhe debaixo das asas dele. E sob as asas dele eu estou seguro. Amém.